Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos neste lugar para passarmos, transmitirmos, derramarmos amor de Deus sobre a nossa vida. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E hoje nós queremos falar um pouquinho a respeito de tempos e estações. Estamos aí para terminar o mês espiritual que Deus deixou para nós. O mês que Deus deixou para nós ali, marcado no livro de Números, no livro de Gênesis, não é? A respeito daquilo que Deus quer que nós vivamos, as estações, o Rosh Kodesh, ou a primícia, o cabeça do mês, que o Senhor quer que nós vivamos como uma experiência viva. Nada de misticismos, nada de aumentarmos a palavra de Deus ou acrescentarmos, mas aprendermos através daquilo que o Senhor fala lá no livro de Hebreus. A lei é a sombra das coisas, mas a realidade é Cristo. Então, nós queremos trazer a realidade de Cristo para iluminar aquilo que a sombra deixou para nós. Porque dentro dessa sombra chamada lei, dentro dessa sombra chamada princípios do Velho Testamento, nós temos verdadeiramente a luz do Senhor. Nós temos Cristo nessas coisas e nós precisamos aprender a captar. Isso nada mais é do que uma linguagem profética daquilo que Cristo deixou para nós no Velho Testamento, ou uma linguagem de tipologias daquilo que Jesus deixou no Velho Testamento. Então, estamos aqui para justamente buscarmos esse governo, essa identidade que Cristo deixou revelada para nós. Não estamos falando de salvação, entenda bem. Existe o evangelho da salvação. E cremos nele, nós estamos dentro dele, mas uma vez salvos, nós queremos aprender algo que Deus deixou para nós lá em Gênesis, capítulo 2, a respeito daquilo que o homem deveria fazer, onde ele vem falando para o homem que ele deve exercer governo, domínio, porque para isso Deus colocou o homem na terra. Então, isso Cristo veio nos devolver. Jesus veio nos devolver governo. E através desse tipo de ensino, nós vamos tomando posse do que Deus deixou para o seu povo. O povo de Deus ali é um povo constituído por reis, por príncipes. Se você pegar a aliança abraâmica que Deus tinha com aquela dinastia, com aquela geração, você verdadeiramente vai ver que quando termina ali a manifestação de Jacó, nós temos levantados diante de todo aquele mundo da época 12 príncipes, homens de governo que deveriam verdadeiramente se estabelecer com a manifestação do domínio do nosso Deus, se estabelecerem com o domínio sacerdotal que Deus havia deixado para aquela nação. Era uma nação de sacerdócio, era uma nação de sacerdotes, shalom, shalom, pastora Andréia. E é isso que nós queremos aprender ali no Velho Testamento, sem misticismo, sem heresias, mas buscando que Deus revele para nós o que ele tem de governo, de domínio, de entendimento, de palavra profética, de vermos no reino de Deus e imitarmos o que Deus está fazendo em cada momento, em cada estação. Amém? Em nome de Jesus. Então, amados, hoje nós estamos, então, tendo em vista que estamos trabalhando com os tempos demarcados por Deus, nós precisamos entender que dentro desses tempos demarcados por Deus, ele deixou uma divisão para que nós andássemos dentro dessas divisões no tempo. Veja que o Senhor, ele muitas e muitas vezes nos compara com árvores. E a partir desse momento, ele começa a trazer para nós como é o comportamento de uma árvore natural. E ele vai juntando ali nas nossas vidas e falando para nós, dentro daquilo que é uma árvore, eu quero que você se manifeste. E muito para além disso, nós vemos ali em Gênesis capítulo 1, do 14 ao 20, como já dissemos, a palavra de Deus falando a respeito de tempos determinados para todas as coisas. Então, não apenas um tempo natural dessa terra normal, que dia após dia, no tempo cronológico, caminha, o Senhor está falando para nós também de um tempo eterno. Quando o pecado entra na humanidade, ele traz uma ruptura com o tempo eterno de Deus. O homem deixa de viver eternamente com Deus, para Deus, em Deus. E o homem vai ter que aprender a resgatar esse tempo. Primeira coisa que precisa o homem romper é o poder da morte. Isso quem pode fazer é só o Cristo vivo. No primeiro ato de Deus, da sua bondade e misericórdia, ele estabeleceu ali um sangue e estabeleceu uma veste para o homem, para poder trazer o homem de volta para o seu próprio coração, de volta para um relacionamento.
onde o homem pudesse ter acesso. O salário do pecado se tornou a morte. E para poder ter relacionamento com o homem, Deus teve que levantar um substituto. Num primeiro momento, algum tipo de animal. Normalmente nós apontamos para o cordeiro, porque a própria palavra de Deus começa a apontar para Cristo, chamando-o do cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, nós vamos entendendo que Deus ali sacrificou um cordeirinho para poder trazer para o homem uma nova veste, uma nova oportunidade. Só que isso não bastava, porque o sangue daquele animalzinho o cobria por fora. Deus precisava fazer algo que redimisse o homem por dentro, trouxesse algo dentro do homem que desse força para que o homem lutasse com a natureza que tinha sido estabelecida agora dentro dele, que é a iniquidade, o pecado, a transgressão. Esse homem precisaria de algo para vencer isso, precisava ser por dentro. É por isso que a fé é algo sobrenatural, a fé é santíssima. Ela não pode se misturar com a fé que o mundo tem. Existe uma fé sobrenatural no próprio Cristo vivo, e essa fé é santa. É o que eu e você temos, porque essa fé nos faz novas criaturas. Essa fé, ela tira de nós, ela esmaga, pelo poder da cruz, a natureza da serpente, e nos faz estabelecidos na natureza do cordeiro. E por conta agora, termos essa nova natureza, nós começamos a querer aquilo que esse lugar que ofereceu para nós, essa nova natureza, tem. O que tem neste lugar que enviou o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, para me ajudar a andar em vitória nesse mundo corrompido? O que tem neste lugar? E é isso que nós queremos falar hoje. Nesse lugar, lá no reino de Deus, tem uma cultura diferente da nossa. Tem uma cultura a qual Deus quer derramar dentro de mim e dentro de você, para que vençamos verdadeiramente as manifestações das trevas, de maneira a trazer agora sim o evangelho do reino, o governo de Deus, no meio de uma humanidade caída. Eu e você podemos nos estabelecer como aqueles que governam de acordo com a cultura do céu, de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido para mim, para você, para a nossa casa, sermos influenciadores daquilo que o Senhor, o Deus vivo, conquistou para nós na cruz. É isso que o Pai quer trazer para as nossas vidas. Amém? Então, agora, irmãos, nós queremos falar um pouquinho a respeito desse tempo espiritual. Como estávamos dizendo hoje cedo, a respeito dos tempos e estações, estamos falando a respeito que Deus tem os seus tempos determinados. E para o homem, ele estabeleceu, assim como na terra existe primavera, verão, outono e inverno, dentro daquilo que é espiritual também existe essa manifestação para as nossas vidas. E essa manifestação, ela vai trazer características e janelas abertas para que nós possamos viver de uma maneira sobrenatural através de Cristo. Porque aí você vai pegar o inverno de Deus, que é o ambiente no qual estamos agora. Eu entendo que é um ambiente celestial. Ah, mas no céu tem inverno? Eu estou falando para você a respeito da cultura, qual Deus quer trazer sobre nós para que nós andássemos nela. Deus quer falar para você, para cada mês, para cada estação do ano, eu tenho para você uma maneira que você vai se movimentar. Então, sim, ele tem um tempo em que as coisas para nós devem andar através de nutrição, através de andarmos nos lugares altos e assim recebermos as realidades de Deus para as nossas vidas. Então, quando Deus vai falar para nós a respeito do inverno, ele tem uma característica para esse inverno. Como você e eu nos comportamos no inverno? Como devemos nos comportar na primavera, no verão, no outono? E o que mais isso tem para nos oferecer? Precisamos entender, meus amados, que a partir do momento que Deus estabelece 3 meses dentro de uma atmosfera espiritual chamada inverno, ele também vai ter, dentro desses 3 meses, algumas características que nos ajudarão a termos um posicionamento diante das adversidades. Você pode repetir aí comigo. Quando Deus estabelece um tempo, ele quer que a minha casa, estejamos sempre na frente do adversário. Nenhum tempo, nenhuma estação estabelecida por Deus é para eu e você estarmos atrasados do adversário. Não, irmãos. Sempre Deus faz algo para nos colocar à frente do adversário. Gosto de falar um pouquinho do outono. Quando falamos de inverno, fala um pouquinho de outono. Por quê? Porque no outono Deus nos prepara para o inverno. E Deus não faz nada sem preparação.
Nós estamos agora nos 3 últimos meses do ano espiritual de Deus. Esse para você que está chegando agora, seja um pouco novo, mas para quem já caminha conosco, já sabemos, estamos no 10º mês do ano espiritual de Deus. O nosso mês, o nosso ano novo não termina em dezembro, ele vai terminar em março para abril. Então, agora nós estamos no 10º mês do ano. E esse 10º mês, ele vai ser cheio de características para nos ajudar a vencer. E como eu estava falando do outono, o Senhor, quando ele prepara o tempo de outono para nós, 3 meses de preparação, ele nos dá algumas características. Ele fala para você assim: eu quero que você venha celebrar comigo, porque eu vou falar com você. E depois que eu falar com você, eu quero que você se arrependa. E depois que você se arrepende, eu venho e fico habitando com você. E do que eu estou falando? Eu estou falando das 3 festas que existem no começo de outono, que é justamente a festa onde há a trombeta, o som da voz de Deus, que há uma expiação, o Yom Kippur, e há também a festa dos tabernáculos. Então, as manifestações de Cristo estão evidentes em cada uma dessas festas. Deus fala conosco, Deus nos chama ao arrependimento, e depois ele fala: eu quero morar dentro de você. Eu vim para fazer algo, eu tabernaculo com você, como está escrito lá em João, capítulo 1, e ele andou entre nós cheios de graça e de bondade. Essas palavras estão falando de Jesus vir e se transformar num tabernáculo vivo, andando na terra naquela temporada. E aí, depois, ele estabelece para nós, pela fé, o Espírito Santo que vem morar dentro de nós, depois o próprio Cristo, depois o Pai, quando nós entramos naquele lugar que obedecemos os seus mandamentos, que é o que fala lá em João, capítulo 14 ou 16, eu não me lembro, mas é ali que está falando. Se obedecemos a Deus, o Pai vem, Jesus vem e faz morada em nós. Mas o Espírito Santo, através da fé, mora dentro de nós. E é isso que Jesus veio fazer no outono. Então, observe, se no outono Jesus vem morar dentro de mim, qual é a característica do outono? Descanso. Se eu tenho um Deus que não está simplesmente lá no céu, ocupado com alguma coisa, ou um Deus que está lá no céu, que não vem para me atender, aí Deus vem e fala para você: olha, eu moro dentro de você, e você não precisa me clamar. Como fala a palavra lá em Romanos, a palavra da fé que pregamos, ela não está longe, ela está perto, ela está na tua boca, no teu coração. Então, o Cristo vivo, ele está no meu coração, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Então, o Cristo vivo está dentro de mim. E a partir do momento que eu descubro isso com fé, com entendimento, eu vou caminhando e caminhando cada vez mais para um lugar. Shalom, Nayarinha, Deus te abençoe, querida. E nós vamos caminhando cada vez mais para um lugar de segurança, que é o que Deus quer para nós. Descanso e segurança. Veja, que dentro daquilo que são os tempos e estações do Senhor, ele quer que você e eu caminhemos para aprender que Deus cuida de nós. A intenção de Deus é te ensinar tempos e estações, a ensinar como é o ciclo de cada vida, é justamente para mostrar para mim e para você que ele é um Deus que cuida de mim e de você. Quando ele diz no outono: olha, eu caminho com você, eu estou dentro de você e eu quero que você descanse, é porque ele já deu condições para nós descansarmos. Ele já trouxe uma revelação, uma maneira de caminhar em descanso. Então, 6 meses eu aprendo a descansar em Deus. Nos primeiros 3 meses de outono, Deus está falando para mim e para você: olha, além de morar dentro de você, eu quero trazer um entendimento que eu sou tanto teu Deus, que eu chamo você de meu filho. Eu chamo você daquele que tem parte comigo, daquele que tem o DNA que eu tenho, que o Cristo vivo tem. Tanto é que ele escolhe ali 3 tribos para representar o tempo do outono. Ele escolhe Efraim, ele escolhe Manassés e ele escolhe Benjamim. Ele tinha 12 tribos, para escolher a formação do tempo do outono. Não, irmãos, ele escolhe aqueles que têm o poder de, através do Cristo, mostrar para nós: olha, vocês estão debaixo da tribo de José. E a tribo de José é a tribo que mais se parece com Cristo, no seu governo, na sua paternidade, na sua maneira de agir, no cuidado profético que o Senhor estabeleceu para que José tivesse sobre os irmãos, em provisão, em alimento, em comida. E é isso que Deus vai falando para mim e para você.
para entrarmos nesses lugares onde nós entendemos que Jesus está falando, eu não apenas sou o teu Deus, eu tenho cuidado de você. Eu estou estabelecendo a tua vida como salvador do mundo. E eu ensino para você que eu sou o teu Deus. E eu quero que você entenda que você é meu filho. Então, nós dizemos ali que na temporada do inverno. Amém, muito obrigada. Oh, querida, muito obrigada. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Eu tinha esquecido de colocar ali o link no Oséias, mas graças a Deus a missionária colocou. Muito obrigada. Então, obrigada também para quem já entrou aí, em nome de Jesus. Então, o que nós temos, irmãos? Nós temos um Deus que está mostrando que ele tem cuidado de nós. Ele está falando para mim e para você, conforme Shalom, Leidiane, Deus te abençoe. Então, conforme nós vamos entrando num conhecimento revelado do que é o tempo de Deus dentro das suas estações propícias e determinadas para nós, nós vamos entendendo um Deus que vai se revelar. O Cristo vivo vai se revelar através de cada uma dessas tribos. Então, no outono, veja, o ambiente que foi preparado, Deus vai falar para você e para mim, eu quero que você descanse, porque os teus armários já estão cheios, você já foi perdoado. Eu me manifestei em você, para você e dentro de você. Então, eu quero que você caminhe dessa maneira. O Senhor, o Deus Emanuel, está dentro de você. E porque você tem Deus Emanuel dentro de você, Jeová chamar, está manifestado dentro de você, eu quero que você descanse. É isso que Deus quer que nós venhamos a aprender. No tempo do outono, 3 meses se passam, agora vamos para o inverno. E qual é a característica do inverno? A característica do inverno é a frieza, é estarmos distantes, é com aparência de morte. São as guerras nas quais o adversário, cada mês tem um adversário que se levanta contra nós, e o Senhor vai querer que você e eu aprendamos a manifestar as nossas guerras de maneira sempre muito bem protegida. Porque no outono ele vem falar, vocês são os meus filhos. Porque no inverno, o primeiro combate que temos é aquele que vem para roubar a semente de termos uma identidade de filhos. Assim como Jesus recebeu ali aquele comando da parte de Deus, no qual Deus falou ali, Jesus falando ali, o Pai falando para Jesus, tu és meu filho amado, não é? E aí o que foi que aconteceu? E logo o Espírito tomou Jesus pelas mãos e ele foi levado para dar de frente ali com o adversário. Satanás chegou para se lhe opor. E qual foi a movimentação de Satanás falando para Jesus? Se tu és filho de Deus, faça. Então, é esse tipo de confronto que o Senhor quer nos dar já, uma armadura suficiente, uma realidade espiritual suficiente para andarmos sabendo verdadeiramente o que estamos fazendo contra os nossos adversários, num lugar de segurança, num lugar alto de segurança. Então, da mesma maneira que o Cristo foi tentado, quando Deus veio e fala para mim assim, olha, você tem porção quíntupla, você é meu filho, eu estou liberando sobre você o espírito da paternidade para que você assuma que você é meu filho. A partir do momento que queremos assumir que somos filhos de Deus, o adversário se levanta para falar para você e para mim, ei, você tem que andar angustiado, ei, você tem que andar debaixo de um tempo onde você está preso ou no passado, ou você está preso no futuro, que é o Cronos, é o Capricórnio, é o signo, vamos colocar assim, zodiacal, que está passando para cobrar o seu pedágio das nossas vidas, e aí Deus vem e já fala para mim e para você, eu já tenho um antídoto. Eu quero que você saiba que você tem pai. Se você se manifesta como meu filho, você não vai andar preocupado. Nós fazemos todas aquelas festas de final de ano para os nossos planos, os nossos entendimentos, e aí vamos fazendo aquelas coisas. Ah, o ano que vem eu vou deixar de comer tanto, eu vou fazer uma academia, eu vou fazer. E o adversário, ele é extremamente astuto, porque, logicamente, se ele coloca uma data de limite para uma mudança de tempo, então você pode fazer planos novos. Afinal, o tempo está mudando, o ano está acabando. Mas qual a realidade que você e eu carregamos dentro de nós para verdadeiramente cumprirmos aquilo que nós planejamos de mudança? Nosso Deus é tão tremendo, tão maravilhosamente santo, tremendo, e cuida tanto de nós que são exatamente características que ele vai colocar dentro de nós, porque se em março nós vamos ter uma mudança de tempo, ela vai ter que ser consistente. E para isso ele vai nos preparar 3 meses agora. 3 meses onde o inverno se estabelece, a frieza vem contra nós, parece que tudo morreu, o mundo lá fora está falando para você celebrar, para você fazer planos, para você sair
aí já determinando o que vai ser o seu próprio, oh meu Deus, próximo ano, e aí Deus vem e fala para você, não, você não vai fazer nada disso. Você vai entrar na minha presença, você vai se nutrir de mim, e você vai tomar conhecimento do que eu tenho para julgar na tua vida. Para que quando você começar o teu ano em março, você saiba exatamente o que eu estou fazendo no céu e você replique na terra. Meu Deus, isso é poderoso. Isso é poderoso porque nós não vamos ficar dando socos no ar. Isso é poderoso porque não vamos andar a esmo. Isso é poderoso porque o Deus que nos chamou para filhos, ele quer dar uma planilha muito bem arrumada para que nós, quando começarmos a nossa próxima temporada, a temporada de 5.787, ou verdadeiramente entrando no próximo ano, o que vai acontecer? Você saiba exatamente o que você vai ter de semeadura e o que você vai colher. Deus não quer um povo que caminhe de qualquer maneira, sem saber para onde vai, sem ter crescimento. Por isso, a missionária Geni fala para a gente um pouquinho mais a respeito de Cronos e de Kairos, Rekandai. Amados, essa realidade que o Senhor prepara para mim e para você, quando subimos na presença dele, ou nos nutrimos no rio das águas do Senhor, e nós vamos ficando fortes no Senhor, com aquela aparência até que, ai, morreu, ai, parece que nada vai dar certo, e eu estou cansado, eu já estou no 10º mês na minha caminhada espiritual, e o adversário te bombardeando, trazendo estratégias para roubar você e eu da filiação do Senhor. É nesse momento que nós nos aquietamos nele, fala, Senhor, eu sei que eu sou teu filho, tua filha, e eu não vou ficar no meio do caminho. É o tempo de, ao invés de eu ficar guerreando com aquilo que o adversário está lançando contra mim, é tempo de eu estar na quietude. Quem faz a guerra agora é o Senhor. Eu entrego a minha vida e descanso. E enquanto eu descanso, eu me nutro de ti. Eu vou deixando ir todas as coisas que para trás ficam. Eu deixo o Senhor sentenciar a religiosidade. Eu deixo o Senhor sentenciar Jezabel. Eu deixo o Senhor sentenciar a glória, a inglória, porque é o Senhor quem está fazendo a guerra agora. Eu estou no tempo do descanso. Desisto de guerrear as minhas próprias guerras. Eu entrego, eu me rendo. E aí você, com aquela mentalidade, shalom, pastora Margarida, com aquela mentalidade de quem tem pai, de quem está nos braços seguros do Senhor, começa a passar a tua temporada de inverno muito seguro, intencional. E qual vai ser a sua intenção? Senhor, não vou me mover no ano que se aproxima agora de março, não é? Não vou me mover na minha força, não vou fazer um planejamento sem o Senhor estar comigo, me ensinando o que eu vou precisar vencer. Não vou caminhar sozinho. E olha que interessante, o primeiro mês do inverno, ele vem com uma tribo, e a tribo se chama Dan. Dan quer dizer um juiz, é um dos filhos de Jacó. Jacó, na temporada do inverno, ele manifesta 3 filhos. Ele manifesta Dan, Aser, e manifesta o outro aqui, que eu esqueci o nome dele, deixa eu ler aqui. Ele manifesta Naphtali, eu me esqueci. Ele manifesta 3 filhos. Cada um desses 3 filhos de Jacó foram gerados numa circunstância. E a circunstância era de guerra. Guerra entre 2 irmãs mal resolvidas. Espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, conjugalmente, elas eram mal resolvidas. Mas elas transferiam essa má resolução para os seus filhos. E o Senhor não quer que você e eu caminhemos da mesma maneira. Essas mulheres são representações dos problemas que temos aqui na Terra. São as competições, os ciúmes, o vazio do coração, a carência, a independência de Deus, o dar o jeitinho para solucionar as coisas, todas as características que vêm contra nós para tirar as nossas vidas no lugar de filiação, vêm para tirar as nossas vidas para a força do braço. E aí Deus vai falar para mim e para você, eu tenho algo superior, eu quero que você suba. Se você pegar, quando começa a gestação ali, quando Dan ele é gerado, você vai ver que é uma disputa muito grande. A Raquel acaba de falar para Jacó, Jacó, me dá filhos, porque senão eu vou morrer. E aí, Jacó fala para ela, muito nervoso, muito bravo, fala para ela, por acaso estou no lugar de Deus que te fechou a madre? Não sou eu que gero dentro de você, é o Senhor que lhe abre a madre. E aí, a partir disso, ela fala, então eu vou dar o meu jeitinho, e estabelece ali a sua concubina Bila, dá para que se deite com o seu marido Jacó, e ali nasce
Dan. E aí ela fala, Deus julgou minha causa e dá um nome de Dan para aquele bebezinho. E Dan quer dizer um juiz. Dentro daquilo que é espiritual, Deus não aproveita as atitudes de Raquel. Infelizmente, são atitudes que não são para nós copiarmos. Mas ele estabelece um princípio espiritual para o mês de Tevet, que quer dizer mergulho. Para esse mês onde mergulhamos na presença de Deus, ele quer falar para mim e para você. Você mergulha porque você precisa aprender a julgar. Eu estou te levantando por meu juiz. Só que, ao mesmo tempo, Deus vai falar para mim e para você. A carne, ela vai estar aí dentro de você. A velha natureza adâmica, ela vai procurar te segurar nesses lugares de competição. Agora vai cumprir a você dominar isso. Então, no primeiro mês, veja o confronto. O adversário vai querer roubar aquilo que recebemos no trono, que é o poder de Deus, a filiação de estar abraçada com o Senhor, sabendo que tem Pai, que eu não preciso me preocupar com absolutamente nada, andando no passado ou andando no futuro, como estávamos falando a respeito de Cronos e Kairos. Cronos e Kairos, amados, são tempos de manifestação maligna para devorar as sementes que o Senhor, shalom, shalom, pastora Sônia, as sementes que o Senhor quer colocar no teu coração e no meu coração. Eles não brincam em serviço. Enquanto Deus está falando para mim e para você, tem um tempo eterno de juiz para você. E se você entrar no rio das águas e tirar a tua nutrição e subir aqui comigo e ver o que eu estou fazendo e ouvir o que eu estou falando, o adversário ele vai falar para você, preste atenção em outras coisas. Você está em competição, tem alguém querendo o seu lugar, tem alguém querendo te destruir. E a cobiça do nosso coração vai fazer com que a gente fique distraído. Então, sempre haverá um confronto. E esse confronto, irmãos, em primeiro lugar, é um confronto do tempo. Porque quem quer trazer essa distração do que Deus está fazendo no céu se chama Cronos. E é verdadeiramente o serviço dele, muito bem determinado. Ele sempre quer trabalhar dessa maneira, mas agora, no mês de janeiro, dezembro, janeiro, ele trabalha mais terrivelmente, porque é o tempo dele roubar tudo aquilo que você e eu semeamos. É o tempo dele fazer com que fiquemos tristes. É o tempo dele lançar contra nós os nossos pecados. É o tempo dele falar para você e para mim, você não vai dar certo. É o tempo dele pegar a nossa alma e esfregar na nossa cara onde não conquistamos aquilo que nós achamos que deveríamos ter conquistado. Esse é o Cronos. Essa é a manifestação dos demônios que trabalham ali com conglomerados, ajuntados numa intenção só de matar, roubar e destruir. Porque ele vem para falar para o homem, olha, você não fez nada, você não vai dar em nada, e o que ele faz? Você manda aí. Ele quer comer a semente de filiação que Deus deixou para mim e para você. Então, ele é chamado Moloque. Tive que clamar, sofri exatamente esse ataque. Olha, irmã Vanessa, sofremos ataques pesadíssimos, mas estamos crendo que para cada ataque há um galardão para nós, há uma insígnia para nós, há uma patente nova para nós. Nós não podemos fugir das guerras espirituais. Às vezes as pessoas falam, não vou entrar em guerra, porque não vou entrar em intercessão, em libertação, porque o adversário vai se levantar contra mim. Ele já está de pé contra você. Não tenha essa ilusão. Isso é uma ilusão, uma má teologia. Graças a Deus, eu tenho pai e ele te protegeu. Isso mesmo, porque Cronos se levanta para comer a semente e ele vai usar de uma manifestação de uma potestade do ar chamada Moloque. E o que ela faz? Ela come semente, porque dentro da doutrina do que Moloque faz, entrega seus filhos para serem queimados por ele. Então, quero trazer um pouquinho de Cronos agora como um trono. Ele é o trono pautado em Saturno, um planeta, não é uma constelação. Ele é um trono pautado naquilo que é o Capricórnio, meio homem, meio uma cabra, meio algo rebelde. Então, o Senhor ele vai trazer um confronto e ele vai permitir o confronto para quê? Para você e eu crescermos e falarmos para o adversário, eu não tenho a natureza da serpente, eu tenho a natureza de Cristo vivo. E ele vai usar não apenas a parte do que ele mostra a respeito do tempo, mas ele vai usar a tua alma e vai falar para você, você não conquista nada. Você chegou ao final do ano e você está aí na depressão. Você falou que ia fazer, que você ia emagrecer, e agora está com 5 quilos a mais. Você falou que a sua casa ia ser colocada em ordem, e agora a sua casa está mais bagunçada do que antes. Você falou isso e ele vai apresentando os nossos fracassos.
E aí ele apresenta para nós, aí eu estou falando de Jano, não é o tempo do janeiro, ele vai e se levanta para mostrar para nós aquilo que nós vamos querer conquistar, e nenhum planejamento espiritual foi feito para isso. E a nossa alma vai continuar no fracasso, porque coisas espirituais se vencem espiritualmente. Não adianta, irmãos. Aí nós queremos sair da depressão, nós queremos ganhar determinadas coisas, fazer determinadas coisas, ver a nossa família avançar na força do nosso braço. Deus não está nisso. E a partir disso, estabelece um outro tempo, chamado Kairos, é o tempo da prisão das almas, onde nos ciclos de repetição nós vamos passando e pagando pedágios para o adversário que se postou a cada mês para manifestar a malignidade dele. Nesse mês, estamos até o dia 18, às 6 horas da tarde, estamos passando pela manifestação, ou no dia 20, 21, né, de acordo com a casa zodiacal aí que tem, não é? Mas nós vamos mudar de tempo no dia 18 para 19. Mas entenda aqui o que eu estou falando de adversário, qual está sendo, ou, trazendo um confronto para nós. Então, nesse tempo, o que acontece? Nós estamos debaixo desse signo chamado Capricórnio. E o que ele faz? Ele vem para turbar a tua semente. E ele vai trabalhar no tempo e na sua alma. Então, nós passamos ali, e se há uma maldição que não foi resolvida, se há uma ferida dentro de você que não foi resolvido, se há algo dentro de mim e de você que não foi resolvido, o que o adversário vai querer fazer? Ele vai querer que você pague aquele pedágio. E, mais uma vez, algo seja imputado na tua alma, e você fracassa mais uma vez. Mais um ano e não consegui nada na vida. Mais um tempo e eu não tive mudança na minha vida. Agora, Deus, ele quer estabelecer o tempo que produz mudança na tua vida e na minha vida. Por isso, ele quer nos trazer clareza de como vamos andar no tempo eterno do Senhor. E é maravilhoso para nós. Lógico, não vamos conseguir entender isso em uma hora, porque é bastante coisa. Mas já dá para você ter um entendimento do cuidado, do amor e das preparações de recursos que Deus deixou para mim e para você. E depois você vai pedindo para Deus, Deus vai te dando entendimento. O próximo mês é um mês que está regido por uma manifestação das trevas, que é da constelação de Urano, não é o planeta Urano. E aí, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer te trazer uma mentalidade cativa. Então, você vai pagar o pedágio daquele que é o distribuidor de emoções e de mentalidade. Que ele tem um jarro de água nas suas costas. E ele vem para trazer a mentalidade. Ele é o alimentador de cada uma das 12 casas de tronos que existe nessa terra, no cosmos. Ele é o alimentador. E o que ele vai trazer? Ele vai trazer para nós uma contaminação pesada contra a nossa mentalidade. E aí nós vamos ter o antídoto. Mas, como estamos falando de Kairos, Kairos vai se utilizar de cada uma dessas entidades, vamos colocar assim, de governo, para virem contra nós e nos manter debaixo de uma atmosfera. E aí, dentro das guerras que o Senhor tem preparado para mim e para você, ele traz uma outra atmosfera, que vence tanto aquilo que Cronos quer fazer, como aquilo que Kairos quer fazer. A nossa alma não precisa estar submetida àquilo que essas duas entidades de tempo querem fazer contra nós. Porque o Pai da eternidade se manifestou e trouxe um resgate para o tempo, e ele está falando para mim e para você agora. Assuma a realidade espiritual que eu tenho para você vencer o tempo, esse tempo caído, os devoradores de tempo. Mais para frente, vamos ter um painel no outro lugar que estamos preparando aqui, que é exatamente isso, chama-se Devoradores de Tempo. Você vai ver ali que Deus, pela cruz do Calvário, pela manifestação da morte de Cristo, ele esmaga a força do tempo caído e traz a ressurreição e a vida para nós. Jesus pagou o preço de resgatar o tempo para mim e para você. Ele não quer que eu e você andemos debaixo daquilo que o adversário traz para você andar ansiosa ou andar na depressão, andar com os cabelos em pé, porque as coisas estão acontecendo, as más notícias estão chegando, as influências de cada uma dessas manifestações das trevas estão vindo sobre a tua vida e você e eu não sabemos o que fazer. Próximo mês é o mês de Leviatã, é o mês de orgulho. É o mês de estarmos ali preparados para receber a força de um orgulho que quer proteger todas as estruturas religiosas, sentimentais, malignas, cheias de traumas que aconteceram comigo e com você. Então, você veja bem, dentro daquilo que são os tronos, o adversário, chamado Cronos e Kairos, ele vai querer se assenhorar da tua vida para te manter nas cadeias de devorar o tempo na tua vida e na minha vida. Melhorou um pouquinho, irmã Jani? Deu para entender um pouco?
Então, ele vai se utilizar dos tronos, ele vai se utilizar dos governos, das influências que esses adversários têm para nós. Então, Libra, peixes e todos esses nomes aí terríveis. Deus não está trazendo aqui para você ir consultá-los. Deus está falando aqui para você destruí-los pelo poder da palavra de Deus. Por favor, não confunda. Não vai falar, eu fui ouvir lá, a apóstola, ela está falando de signo, né? Ela está falando de esoterismo. Não, eu estou falando das malignidades que o adversário traz como uma cultura. Já está em Joel, irmão. Já está em Joel, está em Malaquias, não é? Ele fala a respeito. Aí Joel vai falar restituir-vos-ei, o tempo. Exatamente. Cristo é aquele que traz a restituição do tempo. Então, por favor, não vá falar que a apóstola está falando a respeito de signo para nós seguirmos. Eu estou falando a respeito do signo, sim, que são coisas que estão lá na Bíblia, depois você leia lá, Jó 38, onde vai falar a respeito de toda a manifestação daquilo que é o cosmos. Em Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 20, também, do 14 ao 20, também vai falar a respeito daquilo que Deus preparou para que o sol, a lua, as estrelas, todas essas coisas se manifestassem para ter governo, porque foi Deus quem deu governo para eles. Só que o homem caiu e o governo de Deus saiu da vida do homem e, infelizmente, Satanás o pegou, porque o homem não exerceu a sua autoridade. Então, o que o Senhor Jesus traz para nós é um resgate da autoridade do homem e, juntamente, um resgate do tempo, que ele também se auto-intitula Pai da Eternidade. É por isso que estamos falando de tempo, porque Jesus tem a marca daquele que esmaga a força do tempo. Em nome de Jesus, caderno, caneta, Bíblia, aqui, estudo para o ano. Isso, querida, porque é uma coisa profunda, porque ano após ano, amados, conforme vamos estudando, já faz 5, 6 anos que estamos, né? Vai fazer 6 anos agora, que estamos nesse estudo, e cada vez Deus dá mais uma realidade profunda, tremenda, do amor de Deus, para andarmos nos tempos preparados por Deus. Sim, verdade, irmã. Andarmos nos tempos preparados por Deus, para termos vitória sobre o tempo. Deus não quer um povo que ande, ó dia, ó céu, ó dor. Porque você, eu não sei você, mas se você encontra uma pessoa que está já há um tempo na igreja, você vai ler a sua vida como está? Na mesma. E a tua vida como está? Ah, está na mesma, estou levando. Mas e a novidade de vida que Cristo preparou? Ah, não sei. Eu não estou falando de todos os crentes, mas estou falando de uma maioria de crentes. Porque ainda não aprendemos a governar. Ainda não aprendemos que o Cristo vivo veio nos trazer o governo, domínio, veio nos trazer o ver o que Deus está fazendo e manifestar na terra. O Pai deu as características para Cristo trazer o governo na terra. E eu e você não temos outra característica a não ser a que Cristo tinha. E Cristo tinha a característica de trazer governo na terra, trazer sacerdócio na terra, trazer aquilo que o Pai estava fazendo. Ele falou, eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Eu falo de acordo com aquilo que eu ouço. Eu vou para onde o dedo do meu Pai indica. Então, são essas manifestações que nós devemos ter. E o tempo do inverno, ele é propício para você e eu entrarmos nesses lugares. E por que falo que Deus traz uma antecipação daquilo que vamos viver no próximo tempo? Ele traz uma antecipação, por quê? Porque no tempo de março, irmãos, aí nós vamos começar a executar os planos. Agora, como você vai executar os planos de Deus nessa terra se você não gastou tempo com Ele? Se você e eu não vimos o que Ele está fazendo? Se você e eu não nos entregamos a Deus e falamos, Senhor, eu quero ver o que tu estás fazendo a meu favor. E às vezes você é um líder, é alguém aí que está na direção de algum lugar, de alguma igreja. Como eu e você vamos nos manifestar se não sabemos verdadeiramente o que Deus quer que você faça na sua igreja, na sua família, às vezes como intercessora no seu país? E às vezes não sabemos o que o Pai está trazendo para o nosso Brasil, por exemplo, tão subjugado por um governo ímpio. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é que Deus quer, para que, quando formos sair verdadeiramente, aí sim, para algo novo, o nosso ano seja verdadeiramente novo. E nada vai ter a ver com aquilo que são as forças do janeiro de ano, uma entidade maligna que quer com que a gente fique o tempo todo no passado ou fique no futuro, nunca recebendo aquilo que Deus tem para nós. Deus está te chamando para entender. Você pode até ter nascido num lugar de confusão, num lugar de guerra, de luta. Porque Raquel, ela estabeleceu o menino
E Dan, de maneira a falar, Deus julgou minha causa. Não tinha julgado a causa dela. Ela que deu solução da sua própria causa. Deus não estava naquele negócio. Não foi Deus quem julgou. Ela entendeu que Deus julgou. Deus deu uma criança para ela, só isso. E usou aquela criança para os seus propósitos eternos. Mas o coração de Raquel estava em outro lugar, não estava no Senhor que gera filhos. Raquel verdadeiramente não queria filhos. Ela queria prêmios para mostrar para a irmã que ela tinha capacidade de gerar. Mesmo que isso fosse tão equivocado quanto um equívoco pode ser. Porque não foi o ventre dela que gerou. Não é? Chantageando. Sim, chantageando. Vou morrer. As minhas emoções não vão suportar. Faça alguma coisa para mim, Jacó. Já que Jacó não dá jeito, eu dou um jeito. Já que meu marido, vamos colocar o celestial, não dá jeito, eu vou resolver o problema, força do braço. Vamos começar daqui a pouco uma série a respeito. Já vou anunciar aqui para você de Acabe e a Jezabel. Por que de Acabe e a Jezabel? Porque quando Jezabel, na verdade, quando Acabe não consegue dar jeito para alguma situação, nós entramos no lugar de chantagem, de choramingações e ativamos Jezabel. E você vai entender bem o que eu estou falando. Mas, voltando aqui ao assunto principal, aí depois nós vemos ali, apavorou-se, chegou mais um filho em casa. Eu estou sem filhos. O que eu faço? Então, vou pegar a minha serva Zilpa e dar também para se deitar, para ser mais uma criança dentro de casa. E aí Jacó vai me amar. E aí, veja bem, ela teve um filho chamado Aser, que é a segunda tribo de governo, dentro das 3 tribos que governam ao tempo do inverno. E Aser quer dizer feliz, bem-aventurado. E aí ela entra para trazer exatamente esse confronto com a mentalidade, que é a mentalidade de Aquários, ou Urano, que vem contra nós. Então, qual é a característica? É o ser feliz. Então, você vai precisar entrar na alegria do Senhor para vencer a mentalidade depressiva, a mentalidade ufanada, a mentalidade egoísta, maldita, que o adversário quer colocar dentro de nós. Você vai pegar não a motivação de Lia, mas você vai pegar o que esse jovenzinho representa no reino espiritual. Depois, se você for ler o que o próprio Deus fala a respeito desse menino de Aser, você vai ver que tremendo. Olha o que a palavra de Deus diz. Jacó falando para ele: o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Então, qual é a característica de Aser? Ele é alimento, irmãos. Nós não nos alimentamos da mentalidade do mundo. Aí depois ainda Moisés vem dar uma bênção para Aser. Ele diz: bendito será Aser entre os filhos de Jacó. Agrade a seus irmãos e se banhe em azeite o pé. Ou seja, a caminhada dele é ungida. Enquanto o adversário quer trazer uma mentalidade para você e para mim, que vamos ficar dentro daquilo que é o mundo e a sua naturalidade, e as suas conquistas, e as suas manifestações de trevas, a soberba, a concupiscência, Deus está falando, você vai ter um pé ungido. Você vai caminhar com as sandálias do Evangelho da Paz, cheia da minha unção. Você não vai precisar andar nesses lugares de morte, dessa distribuição de uma mentalidade falsa, maldita. Meu Deus, que poder é esse? Irmãos, isso foi escrito há quanto tempo atrás? Para que nós tivéssemos armas o suficiente para vencermos cada uma das manifestações mensais do nosso adversário. Há quanto tempo Deus deixou isso oculto na Bíblia? Para que nós caminhássemos dentro de uma realidade espiritual. Ótimo, irmã Geni, conformosos são os pés que anunciam as boas novas. E quais são essas boas novas que estão lá em Isaías? O Senhor teu Deus reina, aleluia! Então é isso que nós precisamos pegar, irmãos. O Senhor deixou ali para ele uma marca para vencer as forças das trevas que querem nos trazer uma mentalidade caída, derrotada, para que nós sejamos devorados sem governo. Vai andar mais um tempo, mais uma caminhada e você não vai ter frutos na tua mão. Porque o próximo mês, irmão, é o último dia, é o último mês do ano. E o último mês do ano se chama Adar. E ele quer dizer força. E a tribo que representa esse mês, o último filho não, um dos filhos de Jacó é o Naphtali. E quer dizer luta, mas ao mesmo tempo quer dizer doçura. Ou seja, você vai vencer os ataques de orgulho
que o adversário Leviatã, que é o nome do adversário, a circunstância que vai vir para confrontar você, você vai vencer isso, você estará cheio de força, de doçura, você estará cheio da natureza do cordeiro, porque a corça faz parte do mesmo grupo, dentro da espécie biológica do cordeiro. Haverá uma mansidão, a corça, como fala o profeta Abacuque, ele me faz andar nesses lugares altos, acima, acima. E você vai entrar na doçura dessa corça e você vai estar com um planejamento feito. Quando se muda de ano, você precisa estar com um planejamento espiritual feito. E você vai estar com o seu planejamento espiritual feito e cheio de força, porque você passou o primeiro mês do inverno, o segundo mês do inverno, o terceiro mês do inverno, se nutrindo no rio das águas, porque inverno vai falar para você se nutrir para não morrer. Porque a circunstância fora é frieza, é um combate para a morte, irmãos. Nós precisamos entender os combates que estamos passando no inverno, é combate de afastamento de Deus. É combate para negar a filiação que ele nos entregou de maneira sobrenatural no outono. E aí Deus vem com esses três tipos de manifestações, todas centradas no Cristo vivo, para te falar: você tem saída, você tem provisão. Você chega aqui, vem, meu filho amado, fica comigo, recebe o meu amor. E aí você vai entrando num lugar de tanto amor de Deus, e aí você termina a temporada do inverno com um nome chamado Adar, que quer dizer força. Meu Deus! Se Deus não nos ama, quem poderá nos amar? Se Deus não quer dar recursos à sua igreja, quem poderá dar? Se Deus está falando, filha, me derramei em sacrifício vivo para que cada uma das realidades do Velho Testamento seja uma realidade dentro de você, meu Deus, que desconfiança é essa que temos de Deus? Eu estou falando de mim, que ainda Deus tem que vir para confrontar as minhas barreiras de autoproteção. Não, Senhor, deixa que eu vou. Não, 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 aqui não, aqui não, aqui não. Não, Jesus, já apanhei muito aí, não vem, não. Não quero entregar. E aí Deus vem e descortina esse poderoso, precioso e cheios de recurso, um amor intencional, um amor detalhista. Meu Deus. Eu quero que, em nome de Jesus, você saia daqui. Eu quase que não entendi nada. Se você entendeu que Deus te ama, meu Deus, é uma revelação e tanto. Se você e eu entendermos que Deus tem recurso para adornar a sua noiva, é uma revelação e tanto. Se você e eu entendermos que a cada mês, a cada passada nos pedágios das trevas, o Senhor tem uma mentalidade para te oferecer, para que a tua alma não fique presa por Kairós, no ciclo de repetição, meu Deus, que coisa tremenda que você já recebeu hoje. Porque estamos falando do amor de Deus. Tempos, estações, vêm para nós ficarmos místicos e cheios de procurar em nome e letra, e é Adar, é Tebete, agora é tal tempo, meu cabelo está tudo desmanchando. Não é isso que Deus está falando para nós, irmãos. Deus não está falando para nós corrermos atrás de misticismo. Deus está falando para mim e para você, vá atrás das realidades espirituais que eu deixei em Cristo. Então, se eu tenho um tempo que está pautado em Números, capítulo 10, capítulo 2 de Números, vá, estude. Peça ajuda, como a irmã Geni falou, é tempo de ver os cadernos. Sim, é tempo de você gastar tempo, sim, com Deus e falar para o Senhor: Senhor, eu preciso desses recursos urgentemente. Porque o adversário, a irmã Vanessa falou, o adversário veio para roubar a filiação dela, veio para roubar a minha e veio para roubar de um monte de irmãos que a gente tem recebido, e o testemunho vem até nós para falar a guerra. O combate que estão vivendo não é só a minha vida. Números capítulo 2, Números capítulo 10, vai falar ali a respeito da ordem de marcha do povo de Deus. Deus não falou para o povo marchar de qualquer maneira. Não, ele estabeleceu blocos de identidade espiritual para deixar derramada para a igreja. Quando ele fala, saia primeiro o louvor lá, o Judá, saia Issacar, o que conta o tempo, e saia Zebulon, ele tem uma intenção, é um bloco poderoso do Senhor para fazer a temporada da primavera, uma temporada cheia de vitórias. Quando ele manda sair o bloco de 3 tribos para a temporada do verão, ele sabe exatamente das 12 tribos quem ele escolheu
para levantar ali o estandarte diante da primeira tribo, porque a primeira tribo governa as outras duas tribos que vêm atrás. Então, são 3 meses de uma atmosfera de acordo com cada tribo que vai à frente. Nessa atmosfera agora do outono, a primeira tribo, Efraim, que quer dizer frutífero. Então Deus vai falar, tem um manto de frutificação para você no tempo do outono. E que tipo de frutificação que é essa? Frutifique o amor de Deus dentro da tua vida, seja filho. Agora, no tempo do inverno, tem a primeira tribo que sai para a batalha, é a tribo de Dan, e Deus está falando, eu quero estabelecer o meu povo por juiz, mas para julgar as coisas que estão emperradas na vida deles, eles precisam estar no rio das águas, com profundidade, recebendo a palavra viva, recebendo a revelação de quem é o Cristo vivo, recebendo o poder do Cristo vivo, aleluia! E aí a gente termina o inverno com um nome chamado força. Esse Deus está te amando ou não está te amando? Será que Deus preparou para você e para mim derrota? Quando? O adversário está te iludindo e me iludindo. Às vezes você está aí querendo jogar a toalha. Ai, não dá mais. Ai, porque é tanta guerra. Ai, porque isso. Não estou falando de outra pessoa, a não ser de mim mesma. Vamos falar o que é verdade? Quando for falar de Acabe e a Jezabel, você vai ver quanta coisa eu vou falar da minha vida, que eu tive que vencer. Porque o adversário, quando você é ferido, ele depois vem querer que você manipule através das feridas que você e eu tivemos. Não é brincadeira. O adversário não quer perder nada da nossa vida. Só que existe uma coisa, Deus não está de brincadeira conosco. E ele vai dar escape. Porque ele é responsável pelo amor que ele derramou por mim e por você. Ele vai dar recurso. Ele está lutando bravamente a nosso favor. Então, precisamos entender que quando Deus fala a respeito de tempos e estações, ele não está inventando uma moda para que eu e você vivamos. Ele está trazendo realidades espirituais poderosas para armar uma igreja vitoriosa, porque ele está às portas. Para armar uma igreja que quer andar santa. Uma igreja que caminha com as vestes do Cristo vivo. Essa é a intenção de Deus para a tua vida e para a minha vida. Quando encerramos o tempo do ano, aí sim, encerramos o tempo espiritual de Deus, estamos cheios de planejamento. Porque estamos fortes no Senhor. E os nossos olhos viram. Então, como estava falando, a respeito da cobertura da temporada de inverno, é sermos juízes. E o juiz, para julgar, precisa estar afiado na lei. Precisa consultar o juiz dos juízes. Precisa saber o que está se julgando. E aí você traz o céu na terra. Você puxa o céu para a terra. E como o adversário vai se manter de pé diante de mim e de você, se você já trouxe o julgamento dele? Porque Deus o julgou e você só declarou. Aí quando você sai para o verão, você sai com a boca aberta de trombeta e falando, você está sentenciado, adversário. Você já foi vencido. Irmãos, vamos ler aqui juntos, para encerrarmos? E que você fique animado no Senhor, em nome de Jesus, que a sua alma se encha verdadeiramente do poder de Deus, do amor de Deus. Veja o que Deus prepara para encerrar as bênçãos que ele libera sobre os filhos de Jacó, quando Moisés está ali liberando as bênçãos. Olha o que Deus fala lá em Deuteronômio 33. Ele fala assim, ele exalta o nome do Senhor. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. Que coisa tremenda. Deus está cavalgando num lugar alto para nos ajudar. Meu Deus. Amém, irmã Marta? Recebe e guarda. Em nome de Jesus, aleluia. Aí ele vem exaltando o nome do Senhor, ele está falando que Deus, ele está se levantando para tua ajuda. Olha o que ele fala. O Deus eterno é a tua habitação. Onde você habita? Não, eu não habito no mundo, meu espírito está com Deus. Eu me tornei uma. Eu me uni ao Senhor, meu espírito é um com ele. E aí a palavra de Deus diz, o Deus eterno é a tua habitação. E por baixo de ti estende os braços eternos. Meu Deus, ele é a minha habitação e ele já me desligou daquilo que poderia estar querendo me prender na terra. Ele colocou os braços eternos dele por debaixo de mim. Ele cortou, irmãos, as coisas que o adversário queira trazer do mundo para mim e para você dentro do nosso espírito. Só que nós temos que assumir isso, porque isso não é automático. E depois ele fala, ele expulsou o inimigo de diante de ti. Ele já expulsou. Entendeu isso?
E ele te dá uma ordem: destrua-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Meu Deus, ele falou para destruirmos o adversário, porque ele já desalojou o adversário de diante de nós. É exatamente o que vemos no tempo do inverno. Ele julga o adversário, e quando começamos a primavera, ele vai falar para mim e para você: destrói agora eles, porque eu já desalojei. Você gastou tempo comigo, se encheu o teu coração daquilo que são as minhas realidades espirituais para você. Você deixou eu julgar os teus inimigos por dentro e por fora. Agora saia para a guerra. Primavera é tempo de guerra. E você vai sair vitorioso. Só colocando os teus pés sobre a cabeça dos adversários, porque Deus já te deu uma ordem: destrua-os. Aleluia. E aí ele vai falar o que é que nós vamos receber depois de destruir o adversário. Aí ele fala para você: ó Israel de Deus, Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal e de vinho, ou seja, haverá as abundâncias do Senhor. E os céus destilarão orvalho. Aí ele vem de novo e fala: feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Meu Deus. Você pode falar: isso é para mim? Você pode bater no peito e falar: isso é para mim? Porque foi isso que Deus deixou depois de dar a bênção para os 12 filhos de Jacó. Depois de impetrar aquilo que o céu queria para cada um dos filhos de Jacó, ele libera uma palavra sobre nós, dizendo: olha, se você está buscando as características do Senhor, do teu Deus, para você viver bem nessa terra, observe, você vai pisar os altos dos teus adversários. Então é o que Deus está trazendo para mim e para você. Tempo de conquistarmos a nossa alma. Nós sabemos aqui, falamos em todas as manifestações, nos 3 meses que temos, teremos confronto na alma. Mas o Senhor está te dando ferramenta. Para cada uma dessas manifestações do confronto da alma, Deus te deu uma manifestação de uma tribo que te leva para um lugar mais alto. Para cada manifestação de um adversário, o Senhor te deu um nome de mês que em Cristo te leva para um lugar mais alto. Veja Cristo refletido em cada uma dessas realidades. Quem é Aser? É aquele que é feliz. Quem é Adar? Quem é o outro? Naphtali é aquele que luta, mas ele tem a natureza do cordeiro. Quem é o primeiro, Dan, um juiz? Quem é que julga todas as coisas? Não, Cristo. Comece a ver Cristo em cada uma dessas coisas e vá se manifestando com a realidade do cordeiro e seja feliz, seja próspero, seja provido. Por que falei que Deus trabalha antecipadamente? Porque se nós fizermos o dever de casa no inverno, quando chegarmos na primavera, saberemos exatamente o que temos para fazer. Não estaremos a esmo, não estaremos dando socos no ar. Estaremos totalmente pacificados e caminhando naquilo que Deus ordenou. E aí será um ano, ou seja, os 9 meses que faltam, estaremos em paz, porque saberemos certinho qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vê se não é um descanso eterno que Ele quer dar para mim e para você. Vê se não é o amor de Deus que está sendo derramado sobre a tua vida e a minha vida. Eu gosto de falar do amor de Deus, irmãos, porque fui muito órfã e Deus estava tirando de mim todo traço de orfandade. E eu preciso cada vez mais falar do amor de Deus, para que todos nós que andamos, às vezes, debaixo de algum tipo de orfandade, o Senhor possa nos resgatar desse lugar. Porque é um lugar triste, solitário, que nos leva à miséria. Miséria de muitas maneiras. Misérias emocionais, misérias espirituais, misérias de finanças, misérias. Porque nunca conseguimos ser amadas, nunca conseguimos ser aceitas, nunca conseguimos receber amor de ninguém, nem do próprio Deus. Mas o Senhor, Ele tem procurado derramar amor na minha vida, para que eu possa deixar todo tipo de lugar onde o adversário fez com que as marcas da minha vida fossem lugares de escassez, lugares de miséria. E aí Deus foi falando: filha, como você vai andar no lugar de miséria se eu amo você e eu sou um Deus generoso, abundante? Saia desse lugar. E dia após dia, Ele vai dando comando para que você e eu saiamos desses lugares onde o adversário fala: você não é nada, você não é ninguém, você nunca vai vencer esse ciclo de repetição na sua vida. Você sempre vai ser solitário, solitária. E Deus vai falar para você: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, te tirei da casa da solidão. Agora, viva a minha palavra. Deixa eu te amar com o meu amor eterno e o meu amor abundante.
Receba o amor de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Então, segunda-feira, dia 19, né? A virada do mês vai se dar aí, dia 18, às 6 horas da tarde, já entra o novo tempo do Senhor. Vamos estar no próximo mês chamado Shevat, que quer dizer aqui, deixa eu ver o que quer dizer Shevat, são tantos nomes, eu ainda me perco um pouco, mas uma bênção. Esse nome quer dizer uma vara, é tempo de intercessão. Então, a intercessão vai lá buscar ao Senhor, vai ter a sua vida direcionada por Deus e estaremos fortes. E será uma bênção. Amém? Lembre-se, segunda-feira ou de domingo para segunda, Rosh Kodesh, primícia, cabeça de mês. Você pode ofertar aí de acordo com aquilo que Deus colocar no teu coração, se você quiser. Amém? É a primícia do Senhor nessa virada aí, em nome de Jesus. Amém? Então, que a graça do Pai esteja sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus, são amados, somos preciosos para Deus. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Nunca se esqueça disso. Amém? Em nome de Jesus. O que nós temos agora? Hoje à noite, nós temos o Shabat com a nossa irmã, a missionária Geni, com a missionária Fátima também, que deve estar por aí. Ah, não, está ali, ó, bem na minha frente. A missionária Fátima estarão no Shabat, hoje às 6 horas. Então, se você puder, entre e assista, será uma bênção. Na segunda-feira, às 5 da manhã, oração da madrugada, às 7h30 da manhã, com o apóstolo Alexandre, ele vem ali com Oséias da manhã, vai ser Coríntios, não é? E depois à tarde, vem comigo, nós vamos estar sentenciando nossos adversários, que foi esse comando que Deus me deu. Estaremos pautados ali no livro de Êxodo, em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Deus é bom, fique com Deus. Ah, sim, hoje vai ter ceia? Hoje vai ter ceia? Não entendi, o apóstolo colocou ceia, vai ter ceia no Shabat. Ô, glória! Então teremos ceia no Shabat. Amém? Deus te abençoe muitíssimo. Somos amados de Deus. Fique nesse lugar de amor, em nome de Jesus. Não escape desse lugar, não fuja da presença de Deus, ele é bom. Shalom, shalom, Deus abençoe. Glória a Deus. Muito obrigada. Beijo. Glória a Deus.